Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Usuela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Começando esse programa cultural, lembrando para você aí se inscrever no nosso canal, rumo a 100 mil inscritos. Verifique aí se você está inscrito na Causa Operária TV. Às vezes o YouTube prega algumas peças no pessoal e o pessoal nem percebe, não está mais inscrito. Então veja aí se o seu botãozinho do inscreva-se está devidamente clicado aí para você se inscrever no canal e depois divulgue para os seus amigos para a gente poder chegar nos 100 mil inscritos logo aí. Vamos pôr a meta aí no início do ano. Também compartilhe o nosso link 24 horas. Não se esqueça também que assim que terminar a nossa transmissão ao vivo aqui do Usuela, você pode encontrar o programa na nossa playlist aí do acervo de vídeos da Causa Operária TV. E também contribua com a gente, manda seu superchat aí no chat com uma pergunta, com um comentário, né, para o nosso convidado. E também não deixe de contribuir com a gente também, mandando super sticker com aquelas figurinhas. Isso, tudo isso ajuda a gente a fortalecer o canal. Você pode se tornar membro assinante também da Causa Operária TV. Bom, é isso, começando mais um Usuela. Eu queria primeiro chamar aqui a presença do meu companheiro Antônio Vicente, que vai me ajudar a conduzir essa entrevista de hoje. Boa noite, Vicente. Oi, Henrique, tudo bom? Estão me ouvindo? Boa noite, companheiros. Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo aqui, nesse finalzinho de ano, dia semana 22. É isso aí. Bom, e para... penúltimo Usuela do ano. Exatamente. E penúltimo, né, Vicente? Depois a gente vai marcar o último aí com um especial, né, com uma retrospectiva. E vamos receber hoje aqui a poeta e dramaturga Ave Terrena. Boa noite, muito obrigado aí pela presença. Como tá? Oi, boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Antônio. Boa noite. Todo mundo que está assistindo a gente aqui. Obrigado pelo convite. Beleza. Vamos falar bastante de literatura hoje aqui no nosso programa, né? E eu queria começar, antes da gente entrar, né, no nosso bate-papo aqui de hoje, só mostrar que o jornal Causa Operária, o novo jornal Causa Operária, né? Nós temos aqui a edição 1140 do jornal, com a manchete "Golpistas impõem um fim de ano de fome e morte". E mostrar, especialmente, o caderno de cultura do nosso jornal. É o segundo caderno, que é o caderno de cultura. Nós temos aqui um especial sobre os 100 anos da Clarice Lispector, por falar em literatura, e também uma homenagem aqui ao Ubirani, um dos fundadores aí do grupo Fundo de Quintal, que faleceu por conta da Covid-19, né? Que vem aí matando tantos artistas, né, do povo. E o Ubirani, que tem aí, é o precursor, né, do pagode que a gente conhece, nesse estilo mais moderno que a gente conhece, dos anos 90, né, o Fundo de Quintal, que é um grupo dos anos 80 ainda, foi aí o precursor desse estilo, importantíssimo. E aqui tem uma matéria especial falando um pouco sobre o próprio grupo e a carreira do Ubirani. E também essa semana, né, a Covid-19 também deixou aí como vítima a atriz Nissete Bruno, que é uma atriz bastante tradicional aí do teatro, né? A maior parte do pessoal conhece ela pela televisão, logicamente, mas ela é uma atriz muito antiga do teatro, do cinema, então também mais uma vítima aí dessa gripezinha, né? Conforme diz o Bolsonaro, né? Bom, ficando aqui nossas notícias, que muitas delas não são agradáveis também, nós estamos aí num momento que não é do maior, digamos assim, maior agrado, né? Então, infelizmente, a gente tem que dar essas notícias ruins aqui também, mas fica aqui nossa menção, nossa homenagem a todos os artistas, né? Esse ano nós já demos aqui a notícia do Aldir Blanc, de tantos outros que vieram a falecer por conta da Covid-19. Bom,
vamos então começar o nosso bate-papo sobre literatura. Eu queria já passar para a companheira Ave Terrena, para que ela me dissesse aí, a gente começar esse bate-papo aqui aos poucos, falando como que foram os primeiros contatos dela com a literatura e o que fez ela decidir se tornar uma escritora. Acho que congelou, hein? Congelou. Ela tinha dito que ia tentar entrar pelo celular, caso congelasse. Acho que se ela quiser tentar, ela pode tentar também. Bom, enquanto isso, eu vou aproveitar, Vicente, então, já que nós estamos aqui no comecinho, para chamar o pessoal a se inscrever na Universidade de Férias, né? Nós vamos ter a 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. A Universidade de Férias normalmente é feita presencialmente, nós realizamos aí uma atividade de férias mesmo, né, com um curso e também com um momento aí de lazer, confraternização entre os militantes, né, mas por conta da pandemia, nessas férias a universidade vai ser online, o que, né, por outro lado, vai facilitar a participação de companheiros aí do Brasil inteiro, do mundo todo, né? E para você se inscrever é muito simples, entra no nosso site, que é universidademarxista.pco.org.br. Lá você se inscreve, né? Para você se inscrever basta R$100 a inscrição, você tem acesso às aulas, serão aí cerca de 16 aulas, de janeiro até fevereiro, e também tem acesso aos materiais do curso, né? Esses materiais são textos traduzidos, né? Tem os livros na Biblioteca Socialista, tem os verbetes que nós estamos produzindo com acontecimentos e personagens e termos e conceitos aí que vão ser utilizados durante o curso, né? Aí está o site para você se inscrever, universidademarxista.pco.org.br, né? E as aulas, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, a aula vai ser ministrada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né? A primeira aula é no dia 5 de janeiro, serão 2 aulas por semana, de janeiro até o final de fevereiro. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreveu. Eu vou chamar a produção a passar aí o vídeo de divulgação desse curso, para que vocês também tenham um gostinho aí, né, um pouco de como vai ser aí abordado o tema sobre o stalinismo. Aí está, Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, começando no dia 5 de janeiro com o companheiro Rui. Eu queria só, antes de então, a gente restabeleceu aqui o contato com a Ave Terrena, é o seguinte, eu queria chamar até o Vicente para aproveitar para dar um gostinho aí sobre a questão do stalinismo, que nós vamos debater no curso. Inclusive, o curso ele vai ser dividido em 2 partes, né? A segunda parte vai ser na Universidade de Férias de julho, né? E nessa segunda parte vai ser tratado o tema da arte, da literatura na União Soviética, né?
Mas eu queria aproveitar aqui para dar um gostinho com o Vicente, para a gente comentar um pouquinho dessa questão, né? De como o stalinismo tratou a arte, né? Através do realismo, do chamado realismo socialista, né? Procurando aí controlar de maneira totalmente a podar, né? A criatividade dos artistas e tudo mais, coisa que também, né, nesse terreno, os trotskistas, o próprio Trotsky, né, junto com André Breton, com Diego Rivera, os artistas que verdadeiramente revolucionários aí combateram na época, né? Então isso deve ter um tema que também tem muito a ver aí com o nosso programa que fala de cultura. Vicente, quer comentar alguma coisa? Oi. Eu estou esperando assim com bastante ansiedade o curso. Acho que vai ser um curso bem legal, né? Essa história do stalinismo, eu acompanho bastante as redes sociais, né? Me informo por meio delas, né? Então eu fico bem por dentro, assim, e eu vi isso circulando, né? Eu acho que é bom, né? O curso, assim, ele vem a calhar, né? No momento em que essa discussão é importante. Eu me lembro quando, há muito tempo atrás, quando você falou de arte, né? No período do stalinismo, uma cartilha, né? Sobre música, né? Que correu, né? Nos conservatórios lá da União Soviética, proibindo determinados intervalos musicais, né, que seriam dissonantes, segundo a cartilha, não seriam intervalos do proletariado, né, quer dizer, ele rouba o discurso do proletariado como se fosse dele, né, e eu me lembro de artigos assim, combatendo do Shostakovich, né, falando que não era a linguagem do proletariado, então ele tinha que fazer algo mais simples, sempre esse discurso de uma simplicidade, né, que é a simplicidade da burrice, né. Então é lamentável isso, né, eu não sei se essa cartilha realmente aconteceu, se ela foi propaganda anticomunista, né, que isso sempre acontece, né, essa confusão entre um elemento e outro, eu tenho certeza sim, que o curso vai conseguir fazer uma boa separação da propaganda anticomunista, o que foi o stalinismo, o que é o trotskismo, para que isso não seja visto como um bolo confuso, né, tudo misturado, assim, né, é bom separar. É muito diferente a posição de um, a posição de outro, né, a posição do Trotsky e o Stalin, né. Eu tenho estudado bastante o Literatura e Revolução, do Trotsky, né, tem um texto lá dele que vem a calhar, né, porque eu dou aula de semiótica, dou aula de modelos assim, muito formalistas, né, que são herdeiros, inclusive, do formalismo russo. E a crítica que o Trotsky faz é fantástica, né, assim, ó, traria uma coisa muito técnica agora, mas valeria a pena uma discussão sobre isso, né, que como ele vai se contrapor nos argumentos que ele vai colocando, são argumentos geniais, né. É um artigo antigo, né, do começo do século passado. Então, como ele tem essa amplitude, né, para debater com o pessoal da literatura, com o pessoal da música, né, isso o Trotsky, né. Já o Stalin, eu não tenho conhecimento desses debates, eu não sei como é que ele foi se colocando, né, eu não sei por meio dessas cartilhas, dessas coibições, né. Então, eu acho que muito engraçado, que lembra muito a Idade Média, né, quando você proibia o intervalo, né, os intervalos musicais, você podia ter o de quinta ou de oitava, podia ter dissonância. Então, sempre esse discurso bastante conservador, né. Eu acho que vai ser interessante, por falar nesses discursos, né, que vêm de encontro a algo que está bastante construído, né. Vamos passar a bola aí para a Ave, a gente vai conversando com ela. Eu queria dizer mais ou menos como é que eu a conheci. Antes da pandemia, né, começar esse ano, eu estava organizando lá na faculdade, né, lá na FEFELESH da USP, um debate, né, sobre os diversos tipos de literatura, né, porque às vezes, assim, claro, há pessoas progressistas que topam discutir essa questão, né, de como você faz uma crítica ao cânone, né, falar do Luiz Gama na literatura negra, né, falar da literatura negra no Brasil, e falar de outras literaturas, né, que não aquelas que estão apenas no cânone. Eu me lembro que lá muitos alunos que escrevem, né, eu tinha pensado em organizar uma semana de calouros, uma discussão assim de literatura negra, eu tinha entrado em contato com ele, a Guerra, inclusive, que teve aqui, né, que a gente entrevistou, ia falar com o Ricardo Escudeiro, né, que também foi o que inaugurou essas entrevistas, né, quando comecei a participar mais do Zuela, e tinha falado assim com o pessoal da literatura negra e fui falar com o pessoal da literatura trans, né, e aí a Naná de Luca, né, é um menino trans, quem me falou dele foi o Eduardo Lacerda, que a gente entrevistou aqui há 2 semanas atrás, né, ele inclusive editou o livro dele lá,
é um romance, assim, é quase poesia em prosa, que, se eu não me engano, é algo sobre os tubarões, assim, minha mente não me preparei para falar disso, né? Veio-me agora. Mas a Ave foi assim, quem me falou da Ave foi uma colega minha, né? Uma aluna que fazia pesquisa comigo, a Tatiana Vasconcelos, que tinha sido colega da Ave, e me colocou em contato. Aí eu lembro que a gente combinou um dia assim, no final do ano de 2019, ela estava lá me esperando numa aula minha, aí eu peguei o livro dela, aí eu li, um livro fantástico, assim, claro que a gente vai falar do livro, poesias muito boas, não é? E ela tem esse pique, né? Ela vai de encontro a essa poesia conservadora, né? O tema já é um tema assim que as pessoas, não é? Elas não têm um modo de entrar nesse tema da literatura sem justificar que existe uma literatura engajada, né? E isso às vezes a academia tenta evitar, fala que não tem, que tem, é uma polêmica, né? Então, vamos passar a bola aí. Eu vou repetir assim a pergunta do Henrique, né, para que a ave caiu, né? A ave caiu é ótimo, mas parece que ela estava voando e ela caiu. Caiu na rede, né? Caiu na rede, fica pior ainda, né? Então acontece, a questão lá vai, né? Como é que você se aproximou da literatura, né? Como é que você adotou essa voz da literatura? Que você poderia ter partido para o encaminhamento político, não é? A gente vê uma série de políticos assim que são candidatos que defendem a bandeira LGBT, que se apresentam, né? Assim, mas você foi pelo caminho da arte. Então eu queria que você falasse sobre isso, né? Primeiro da literatura, e à medida que o programa foi indo, né? A gente fosse falando do teatro, né? Porque você mandou uma série de cartazes. Então vai lá, a pergunta tem, né? Por que a arte, como a arte funcionou para ser a voz disso daí? Então, gente, queria, agora que eu estou conseguindo ver todo mundo, ouvir todo mundo, né? Queria cumprimentar de novo, agradecer pelo convite de estar aqui, cumprimentar também todo mundo que está assistindo a gente. E é sempre bom conversar, não só sobre o nosso trabalho, né? Mas sobre os caminhos que a gente vai construindo por aí na arte, né? Que não tem como, né? É um posicionamento político, de alguma forma, né? Quando eu me aproximei da arte, na verdade, assim, foi quando criança, quando eu aprendi a ler e escrever. Foi assim, dessa forma, né? Comecei a escrever desde que eu aprendi mesmo, assim, de criancinha. E agora, estudando, eu dou aula na Escola Livre de Teatro, né? E a gente faz uma série de formações lá e a gente estudou Paulo Freire no passado, né? Essa relação da palavra mundo, né? Da leitura de mundo e da leitura dos textos. E para mim isso faz muito sentido, assim. Eu entendo a escrita, a literatura e a arte como uma continuidade mesmo, né? Da leitura de mundo que a gente vai fazendo e da necessidade que a gente tem de expressão. Então essa necessidade eu sempre tive mesmo, assim, né? Mesmo antes, inclusive, enfim, né, de me reconhecer como uma pessoa que tem uma identidade, que tem um trabalho, que tem uma atuação no mundo, né? É uma coisa muito íntima, sempre foi para mim, sempre foi um lugar que me possibilitou existir, na verdade, né? Porque quando criança, é inevitável falar disso porque é muito ligado na minha experiência, né? Eu era uma criança muito atacada, né? Assim, nos lugares onde eu convivia, né? Assim mesmo. Desde cedo apontada, desde sempre hostilizada mesmo, né? Então, a escrita foi um lugar que eu encontrei que eu não diria de refúgio, mas eu diria de recriação de um mundo onde fosse possível mesmo, né? Viver uma liberdade, viver como quem se é. Então, o primeiro desdobramento que eu tive assim desse contato com a escrita foi de criança mesmo, assim, quando eu comecei a ser alfabetizada. E o teatro vem junto, né? De alguma forma, assim, o teatro vem pouco tempo depois também para garantir um lugar de expressão meu, né? Assim, e desde o primeiro momento que eu tomei contato, eu nunca mais me distanciei. Os poucos anos que eu me distanciei na minha vida, assim, foram anos muito tristes, né? Foram anos de mais do que de solidão, de não conseguir atuar, de não conseguir intervir nos debates de uma forma que não seja simplesmente só pelo discurso, né? Assim, pelo falar e escutar, mas pela sensibilidade também, né? E quando eu comecei a perceber
que essa sensibilidade, né, esse mexer com as sensibilidades, né, de estar em contato com outras pessoas. E no teatro, quando eu comecei a ver que essa escrita poderia ser viva e não simplesmente uma coisa num papel, mas que ela poderia ganhar vida, que ela poderia se tornar som, que ela poderia se tornar cena, e ela poderia criar lugares de comunidade, de contato, de encontro com as pessoas, aí, enfim, né? Aí descambou, no bom sentido, né? Aí eu comecei a... Isso começou a virar o meu trabalho, né? E agora, com a dimensão pedagógica, junto com essa da expressão ainda, fica mais poderosa ainda nossa capacidade de construir diálogos. Acho que foi por aí, assim, falando, chegando, né? Chegando no assunto. Beleza. Eu queria, então, que você já começar, então, falando um pouquinho, assim, qual foi a sua primeira obra, digamos assim, você já publicou, quando você publicou, ou se você ainda escreveu bastante antes de decidir publicar, como que foi isso? Assim, como você... Bom, agora eu sou uma escritora, agora eu estou escrevendo texto mesmo, tenho o meu estilo aqui e tal, como que funciona isso daí para você? Eu acho que essa coisa de estilo, assim, não é. Eu não sei nem se eu tenho um estilo, entendeu? Assim, ainda. Não sei se a gente chega a ter um dia, mas eu acho que isso é muito mutante, entendeu? Assim, vai passando os anos, a gente vai vivendo em diversos lugares e o nosso estilo vai mudando junto, assim, né? Quando eu decidi publicar a primeiro livro que eu publiquei foi uma peça, né? O Corpo que o Rio Levou, uma peça de teatro. Tem uma coisa que eu não falei, na verdade, que eu acho que quando eu percebi que é possível que a escrita ela não seja só uma coisa isolada do mundo, mas que ela tenha uma existência assim muito concreta, é no contexto do grupo de teatro, né? Eu faço parte de um grupo de teatro há 5 anos chamado Laboratório de Técnica Dramática. E quando eu comecei a ver teatro assim, sempre, foi quando eu tinha uns 15 anos que me falaram que tinha uns grupos de teatro que tinham sede, que tinha uma pesquisa, assim, e eu comecei a ver esses grupos de teatro, né? Hoje as sedes todas quase já não existem mais, né? Mas eu, enfim, sempre foi uma coisa que fez parte. Eu acho que a minha formação em teatro foi nos grupos mesmo, vendo, estando presente nos ensaios e fazendo depois, né? Então, a gente forma esse grupo, ele se forma antes de eu chegar, né? Mas quando eu cheguei, a gente se constituiu num núcleo que é o mesmo que existe até hoje, continuamente, tendo ou não dinheiro, sendo que a gente sempre teria que ter dinheiro para trabalhar, né? Mas para você conseguir manter uma pesquisa contínua, enfim, no mundo que a gente vive, a gente enfrenta várias adversidades. Então, a gente tem esse trabalho contínuo há 5 anos, começamos a pesquisar a ditadura militar. Foi a nossa. A gente começou primeiro pesquisando uma peça do Brecht, que é o Terror e Miséria no Terceiro Reich. E aí a gente foi, enfim, pesquisando por outros lugares, assim, como se dizia, né, que a gente pesquisava na época, esse ovo da serpente do fascismo, né? E aí a gente começou a pesquisar contextos de repressão e de violência política. Então começamos a estudar literatura fantástica aqui da América Latina, né? E aí eu cheguei nos relatórios da Comissão da Verdade, que de alguma forma eu acho que se comunica muito com a literatura fantástica, né? O Garcia Marques tem um discurso que eu sempre lembro, que é quando ele ganhou o prêmio Nobel, né? Eu nem sei muito bem exatamente como foi essa situação, mas eu achei um discurso que ele dizia assim: vocês na Europa dizem que a nossa literatura é fantástica na América Latina porque vocês não sabem como é a realidade lá. Porque essa é a própria realidade, né? E vocês dizem que é fantástica porque para vocês ela parece uma coisa de outro mundo, porque de fato talvez seja, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, tem tantas situações que a gente pode pegar na nossa história que caberiam, assim, nesse pensamento, desse discurso do Garcia Marques. E aí eu comecei a pesquisar os relatórios da Comissão da Verdade, a gente criou essa peça chamada O Corpo que o Rio Levou, reescrevendo sempre, entendeu? A gente está sempre reescrevendo. Então eu escrevo a cena, mando pro pessoal. Aí a gente transforma em cena, estuda ela ativamente em cena, e aí eu vou mudando o texto. Então, na verdade, quando eu publiquei essa peça, O Corpo que o Rio Levou, ela estava
E ainda tá. A gente fez de novo ano passado nas bibliotecas e ela mudou toda, porque era um outro contexto, não tinha mais iluminação, não tinha mais cenário. A gente está muito precarizado, né? Hoje, mais do que 5 anos atrás, eu acho. E então a gente vai reinventando a peça, né? Então, essa publicação da peça, desse primeiro livro, né, que eu publiquei, eu entendo como um momento, um registro de um momento desse trabalho. Inclusive, tem várias cenas que a gente nem fazia, mas que eu falei, bom, eu vou deixar aqui, porque quando essa peça um dia talvez for montada de novo, tem aqui materiais, vai ter que ser editada, né? Todo mundo que monta uma peça acaba tendo que editar. Então eu coloquei ali aquilo que eu achava importante para a publicação. Tinha um jeito que eu escrevia, que eu encanei de escrever, agora eu já estou em outra. Mas na época eu estava escrevendo tudo igual à internet, porque eu acho que isso dá, assim, as abreviações, né, as palavras, um outro tipo de ortografia, né, mais informal mesmo, assim, da escrita. Porque eu achava que isso, quando os atores e as atrizes pegavam para fazer, isso chamava muito mais a presença de quem está atuando ali, né, na relação com esse texto, de transformar ele em alguma coisa viva, né, não só numa tentativa de não sei, né, de tradução de uma coisa, assim, de um texto, que é um lugar bem ideal, né, idealizado. E aí eu estava escrevendo assim, quando eu fui publicar, a editora não deixou. Ela não deixou. Ela falou, tem que adequar essa escrita, né? Então, quando foi publicado, assim, eu não sei, eu senti uma coisa muito esquisita, sabe? Assim, que toda aquela pesquisa que a gente tinha desenvolvido em cima dessa linguagem, no grupo, na sala de ensaio, teve que se transformar. Quando eu publiquei a segunda peça, que aí foi uma brochura, né? Foi na Mostra de Dramaturgia do Centro Cultural São Paulo, a segunda peça dessa mesma pesquisa, né? Que agora a gente está caminhando para a terceira, aí eu tive mais liberdade para conseguir experimentar a escrita desse jeito mesmo, né? E aí foi quando eu senti ali que realmente tinha não sei se é uma personalidade, eu não sei se é uma autoria, e que não é só minha, porque vai se metamorfoseando mesmo o texto, né? E eu decidi publicar porque eu acho que é importante a gente publicar dramaturgia, sabe? Porque a gente esquece às vezes que dramaturgia também é literatura, né? E que é uma literatura que vem do vivo de quem está fazendo mesmo, né? Nem sempre, mas muitas vezes, né? E é importante que tenha esse registro, ainda mais sendo um tema como a ditadura militar, né? Que é o que, enfim, cada vez mais colocado num apagamento total esse debate, né? E numa interdição mesmo de debater e de trazer isso para o teatro, né? Então eu decidi publicar por causa disso. Quando eu publiquei um livro de poesia, é porque eu achei que eu já tinha poemas que valiam a pena ser lidos, assim. Achei que mas eu já quero mudar um monte de coisa. Enfim, eu acho que eu ainda estou encontrando esse tal desse estilo, sabe? Assim, e eu acho que ele vai mudar muito e muito e muitas vezes mesmo ainda. Mas eu sempre amei muito poesia, assim, é um lugar quando eu não tenho que fazer nada, sabe? Assim, eu fico lendo poesia, que é a coisa que eu mais amo e sou apaixonada mesmo, assim, é um lugar que me traz tranquilidade, é um lugar que eu acho que dá pra gente fazer debate que é sobre a nossa subjetividade, sobre a nossa existência no mundo, sobre as relações políticas que a gente se pega inserida. Eu acho que dá para fazer tudo isso junto. E isso é muito maravilhoso, né? Nós temos aí alguns cartazes de divulgação dessa peça que você falou. Eu queria pedir para a produção ir passando. Primeiro, então, ó, aí você pode ir comentando. A gente fez algumas apresentações. Cada uma delas o texto vai mudando, né? Assim, então isso é muito interessante de relembrar desse histórico também, né? Tem uma, eu não sei se eu tô vendo, mas apareceu aqui quando a gente fez uma temporada na Companhia da Revista. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui embaixo. Aqui tá Essa que passando. apareceu agora. Ah, tá. Tem uma que é da beleza. Companhia da Revista. Essa peça estreou no Centro Cultural São Paulo, que é uma que tem uma pessoa assim recortada e um rio. Essa mesmo, tá passando. Foi quando a gente estreou essa peça. A gente ganhou o edital Zé Renato e montamos a peça. Conseguimos ficar pesquisando em sala de ensaio durante 5 meses, se não me engano.
o que é muito maravilhoso, né? Com todas as condições da gente conseguir mesmo, porque pessoas às vezes veem a peça, veem o livro, elas esquecem todo o trabalho que tem envolvido da pesquisa até chegar, né? E é muito trabalho mesmo, né? Então a gente conseguiu fazer essa pesquisa. E a pesquisa que cada vez é menos possível de fazer, né? A gente está cada vez mais vivendo o mundo dos produtos, né? E dos conteúdos. E a gente vai entendendo, né? Como está o jogo em cada momento histórico. Mas eu acho que de lá para cá as coisas já mudaram um pouquinho, né? Assim, é pouco tempo, mas eu acho que elas já mudaram um pouco. A gente fez essa primeira temporada e depois a gente circulou por assentamentos e ocupações de luta por terra e por moradia, que deve estar passando aí esse cartaz também. E essa circulação, a gente foi para 3 ocupações e um assentamento, tudo em São Paulo, né? De vários movimentos, assim, né? Cada uma de um movimento. Aí a gente construindo esse diálogo e fazia a apresentação da peça lá, O Corpo que o Rio Levou. E, inclusive, eu até dediquei para as pessoas dos movimentos, né? Que estavam lá ocupando esses terrenos, esses territórios, porque, na verdade, assim, eu acho que a peça ganhou vida mesmo quando a gente foi para esses territórios. Porque a peça teve que se transformar, sabe, assim. Exatamente. Esse daí foi quando a gente apresentou, aí já entrou as Uiaras, que é o desdobramento dessa pesquisa, né? Mas quando a gente apresentou nas ocupações, a gente apresentou algumas para 20 pessoas e outras para 200, numa quadra, que a gente montou o cenário na quadra e fez para muita gente. E a peça ganhou muita força. E as atrizes, os atores também ganharam muita força, né? Assim, a gente teve todo mundo como grupo que se reinventar coletivamente para fazer acontecer uma peça que eu fui percebendo que ela tinha muitas complexidades que talvez não precisasse, né? Talvez pudesse ser uma coisa mais direto ao ponto, né? Então foi um lugar em que eu senti que o jeito como eu escrevo, ele se transformou muito mesmo, né? A gente vai sempre amadurecendo, né? Nas nossas estratégias poéticas e criativas. E aí a gente foi continuando essa pesquisa. Eu trouxe o tema das travestis perseguidas durante a ditadura militar, porque tem algumas referências nos relatórios, nos materiais das pesquisas, e eu, enfim, né, coloquei essa necessidade mesmo, né, de trazer a memória de um grupo muito perseguido, mas assim, com políticas oficiais, assumidas, de perseguição e de extermínio mesmo, né? Com notícias nos jornais, né? Que a gente via, com uma campanha midiática difamando a existência das travestis e pessoas trans como um todo, né? E principalmente depois que começou a ter a epidemia de HIV/AIDS, aí sim que eles encontraram a fake news, a primeira fake news, né? Talvez assim, né? Não sei se é a primeira, né? Mas uma das mais poderosas, né? Que ganha a mídia, que ganha o senso comum, que ganha os debates, que ganha a opinião pública. Você via pichado nos muros, né? E de um jeito bem hostil mesmo. Limpe São Paulo, mate um travesti por noite, ainda no masculino, né? Que tem o contexto da época, mas que, enfim, a gente sabe que quando tem uma frase do tipo limpe São Paulo, o que está querendo dizer a nossa existência ali, né? O que está querendo dizer a existência de pessoas que já foram expulsas de casa, expulsas da escola, não tiveram direito ao estudo, não tiveram direito a nenhuma estrutura, tiveram que se valer por si, dependem das avenidas para trabalhar e nem nas avenidas é possível mais, porque existem operações chamadas Tarântula, Rondão, Arrastão, Limpeza, e aí vai mudando de nome, e no fim das contas é uma coisa que acontece até hoje, né, de alguma forma, assim, foi mais ou menos organizado nessa época, né, toda a máquina de repressão que foi criada na ditadura para perseguir as organizações políticas foi colocada também para perseguir as populações que já eram oprimidas e que ofereciam algum perigo, né, assim, que é a população negra, pobre, desempregada, as travestis que trabalham na avenida. E essa é uma memória trágica, uma memória devastadora, e que nem na própria comunidade LGBT muitas vezes é trazida para o debate, né? Então o teatro é um lugar que eu acho muito
potente de intervir nos debates, né? Porque aí, quando a gente faz essa peça e publica o texto, primeiro que daqui a 20 ou 30 anos, se alguém quiser falar sobre essas operações, ou criar uma peça, uma pesquisa, ou seja o que for, tem um documento. Porque os documentos que eu fui encontrando, e isso desde o relatório da Comissão da Verdade, né? Como quem detém, né, a escrita é a elite, né? É quem manda na história, né? Quem deixa a história escrita e define como ela vai ser contada. Quem está ali resistindo, né, a um Estado inteiro aparelhado para te perseguir, não tem muito lugar para deixar registrado a sua própria história, né? Então tem uma importância muito grande, né, dessas publicações, dos relatórios, mesmo que ainda seja insuficiente, né, o ponto aonde se chegou, mas pelo menos o registro tem, algum registro. Mas mesmo esse registro toma como base, muitas vezes, o que tem de informação. E o que tem de informação é relatório de delegacia, do DOPS, da tortura, de quem perseguia, da repressão. A memória da resistência a gente encontra em poucos lugares e muito pela história oral de vida. Então a gente começou a mergulhar nessa metodologia de pesquisa, né? Nesse caminho de investigação que é a história oral de vida. E reconhecendo essa história oral como um documento que é tão potente, válido e considerável quanto a história escrita, né? E aí a gente começou a fazer essa pesquisa. E eu conheci Neon Cunha, que viveu durante a década de 80, viveu durante a ditadura militar, né? Fatos desses horrorosos, né? Desse terror promovido contra a existência de um grupo de pessoas. E aí a gente caminhou na Aroche, caminhou na República, na Luz, e ela foi me contando, né, esses fatos. E aí a gente consegue mergulhar na sensibilidade, no afeto, né, não só na perseguição e nas mortes, porque eu penso que quando a gente faz uma peça de teatro, a gente tem que conseguir construir esse canal de comunicação também, né, porque a gente tem que fazer a denúncia, a gente tem que fazer com que a denúncia, ela não seja simplesmente uma informação, né, que está aí, né, à disposição das pessoas. A gente tem que construir um lugar que é afetivo, de alguma forma. Não de carinho, assim, sabe? Mas um lugar que mexa com a sensibilidade mesmo, sabe? Assim. E aí, através disso, a gente cria a próprias sensações de quem viveu, né, esse terror todo. Não para repetir o terror, né? Pelo contrário, mas para mostrar o poder e a vitalidade de quem estava resistindo e de como é importante a gente prestar atenção nessa história e nessas pessoas e não só em quem reprimiu, né? Então a gente foi mergulhando muito na história oral de vida. Agora a gente está no processo para a terceira peça, né? Que está difícil, mas um dia ela vai sair. E a gente está entrevistando e conversando com as ex-guerrilheiras, as mulheres que entraram para organizações que foram perseguidas e que foram para a clandestinidade, e também tem o assunto da invisibilidade dos homens trans, né? Então, as mulheres cisgêneras que entraram para a clandestinidade, né? Porque começaram a ser perseguidas e tem, enfim, relatos de horror mesmo também, né? E a história dos homens trans totalmente invisibilizados, né? Até hoje, né? Até mais do que as travestis, inclusive. É mais difícil ainda de encontrar informações sobre os homens trans na época, né? Então a gente consegue achar um ou outro no final dos anos 80, assim, né? Nos anos 90, no contexto da noite de São Paulo. E aí é curioso, porque a gente faz todo o debate sobre a vivência LGBT, sobre os nossos lugares de encontro mesmo, né? Os lugares históricos, as boates, as ruas, as avenidas. Muitas vezes são lugares públicos, né? Assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ideia de indivíduo, para quem é tirado de todos os lugares de convivência e socialização, ela é meio falha, né? Porque ninguém consegue se valer só por si. Ninguém consegue ser esse indivíduo pleno, né? Que se constrói por si. A gente está sempre em comunidade mesmo, né? A gente vai criando essas redes de fortalecimento, de acolhimento, e de trabalho até, inclusive, né? Assim,
E aí essas redes todas estão presentes nessas peças e geram essas peças, porque é no diálogo com quem viveu que essas peças vão nascendo, né? Essa a gente ainda não publicou. A gente ainda está escrevendo, faz 2 anos já. 2? 2 anos. Cada peça tem um tempo, né? É muito curioso. Vicente, passo a bola para você. E aí tem o livro de poesia, né? O livro de poesia, ele virou um espetáculo também, que também é outro, que deve ter aparecido aí rodando nos cartazes, que a gente foi fazendo uma abertura de processo aqui, outra abertura de processo ali, tudo conforme vai dando, né? Porque a gente condições nunca tem mesmo, né? E a capa das Uiaras, ó, essa é a capa da publicação da brochura. E aí a Segunda Queda, que era um livro de poesia, virou uma peça com coro. Aí todo esse trabalho artístico-pedagógico foi entrando, né? Que é uma coisa mais recente na minha vida. Faz 2 anos que eu dou aula na ELT, né? Na Escola Livre de Teatro Santo André. E aí eu chamei um monte de gente que estudava lá e a gente fez um coro gigante com 13 pessoas, a peça tem 20 pessoas atuando. Assim, num momento em que é cada vez mais difícil fazer uma peça com mais do que 2 pessoas em cena, e a gente tem que tomar cuidado mesmo com os protocolos de segurança, mas a gente começou o ano, dia 5 de fevereiro, fazendo uma peça com 20, no Teatro Oficina. E pela nossa própria força, junto com a Casa 1 e com o Teatro Oficina, nessa rede que eles criam ali no Bexiga, a gente fez celebrando a Semana de Visibilidade Trans. E aí os poemas viraram as cenas. Aí é uma delícia. E cenas coletivas. Então, um poema que seria uma coisa talvez considerada a coisa mais subjetiva, né, assim, fechada em si, na verdade, você percebe o quanto ela repercute na vivência de muitas outras pessoas e como todo mundo consegue se engajar junto para fazer uma música, para fazer um poema em slam. Isso é incrível. Isso daí é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, são muitos assuntos, né? Do teatro. Mistura muita coisa. Esse foi o livro, né? O livro ele é de quando, Ave? Quando é que você terminou? E me fale, quando você publicou, né? E me diz aí. Será que sou eu que não estou ouvindo? Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo vocês dois. Ave, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? A gente tá. A gente tá te ouvindo. Ai, que droga. Acho que ela não tá ouvindo a gente. Bom, Vicente. Eu não ouço. Talvez... Bom, tem que ver se ela não tá... Eu acho que ela tem que entrar e sair. Manda uma mensagem pra ela entrar e sair. Você manda ou eu mando? Oi. Agora. Eu vou sair e entrar de novo, gente. Isso, desculpa. Beleza. Isso mesmo. Bom, Vicente, você, não sei se você ia comentar alguma coisa, vai comentando sobre o livro. Não, eu não ia comentar, eu ia fazer uma pergunta, né, sobre esse último tema que ela falou, o pessoal trans na guerrilha, porque isso é uma informação interessante, né, eu nunca tinha tido uma informação a esse respeito, e a questão da perseguição aos travestis, né, do genocídio, né, que a ditadura militar fez com as travestis, isso daí era notório, né? Eu me lembro das propagandas, dessas pichações de muro a qual se referiu, eu vi várias, né? Em São Paulo, tal, porque quando apareceu a AIDS e tal, se falava peste gay, né? Igual hoje eles estavam falando lá, vírus chinês, né? Então sempre teve essa tentativa de no nome, assim, você já dá uma conotação bastante negativa, né? Peste gay é o fim da picada, né? E eu me lembro de tudo isso que ela falou. Mas eu queria perguntar o lance da guerrilha, assim, dessa eu fiquei bastante curioso em saber. Vamos esperar ela voltar. E a poesia dela é excelente, sabe? Quando eu adquiri o livro, né, ela me deu o livro numa noite, assim, fui dar aula. E o livro é muito bom, assim, eu li bem rápido, né? Que eu não tenho um exemplar aqui agora para mostrar, né? Eu estava contando que é igual ela fez, que ela mostrou. Eu sabia que ia vir o cartaz.
Mas é um livro muito bom, é falar para ela dizer onde é que a gente acha, né? Se os poemas estão na internet, se as pessoas quiserem procurar para ler. É um excelente poeta, ele escreve muito bem. E é muito Acho que a fácil Ave... transformar a poesia. Voltou? E não voltou ainda. Ainda não. Eu lembro que era fácil transformar a poesia dela em teatro, como ela comentou, porque a poesia dela é bastante dialógica, né? Ela conversa muito com o leitor. Voltou? Voltei. Oi, acho que ela voltou. Agora Agora está sim. nos ouvindo? Oi, então vamos lá. Está me ouvindo, Ravi? Ai, E agora? gente. Não, agora eu acho que eu tô. Beleza. A gente tá te ouvindo. Estamos ouvindo, a entrevista está ótima. Tudo que você falou, não foi Eu cortado. não ouço. Olha, não está ouvindo a gente, Henrique, agora. Ô, Vicente, faz o seguinte, eu vou chamar um vídeo aqui, aí você fala com ela. Talvez o áudio dela esteja desligado, ela não percebeu. Enquanto isso, a gente chama mais uma vez o vídeo aqui da Universidade de Férias. Aí, agora sim, acho que agora a Ave voltou e já vamos passar para ela responder a pergunta do Vicente. Então, vou repetir a pergunta, porque eu acho que deu uma confusão, né? Então, Ave, a pergunta era essa. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa última peça essa que vocês ainda estão fazendo, né? Essa sobre o pessoal da guerrilha, o tema que você chegou a mencionar na presença do pessoal trans, não é? Da guerrilha. Como é que isso aconteceu? Como é que você chegou nesse pessoal? E alguns que ainda estejam vivos, né? Qual é o seu contato, se você puder falar sobre isso. E também do livro, né? Do livro de poesia. Quando ele que saiu, que ele é o último, né? A última publicação que você fez. A última não, vai, a mais recente. E eu queria que você comentasse isso, né? A sua poesia, eu estava falando com o Henrique, que ela é muito boa, eu gostei muito. Mas ela tem essa coisa do diálogo já, não é? É como se você estivesse falando com a gente. É claro que toda poesia é um pouco assim. Você fala pouco de você, é mais você trocando uma ideia, né? E nessa ideia que você troca com o leitor que você aparece. Senti muito isso no livro, né? Vários poemas
em que o leitor é convocado a conversar com você. E outra, eu queria que você falasse da questão técnica dos livros, né? Como é que foi a questão das editoras? Você produziu? Alguém produziu? Como é que você chegou nisso, né? No veículo, né? Então, 3 coisas, né? O último trabalho, a questão da guerrilha, o livro de poesia, essa questão do diálogo, né? Da transposição para a cena, e, por último, a questão técnica, né? A publicação, porque para o pessoal que está querendo publicar, etc., isso é uma informação que é bem interessante, ela tem bastante valor. Sim, então, gente, a gente vai aqui aos barrancos, né? Mas a gente está conseguindo. A internet não nos tombará. A primeira questão, assim, o primeiro assunto, né, das pessoas transgêneras, travestis na guerrilha, eu não encontrei necessariamente pessoas que entraram para a guerrilha, né, assim, para a luta armada na cidade ou no campo, porque existia muito preconceito, né, também. Eu encontrei alguns relatos de pessoas gays e lésbicas, né? Assim, inclusive que são muito debatidos, né? Assim, pessoas que sofreram muita repressão por causa da sexualidade, né? Mas por causa da identidade, eu não encontrei. Eu encontrei no México, né, no Exército Zapatista, eu estou até procurando o nome dele aqui, que é um homem trans que lutou nos Exércitos Zapatistas. Então, eu fiz um trabalho com o México esse ano, né? Online, uma pesquisa de alguns meses com uma diretora chamada Tander Rui Mendes, de Oaxaca, no México. E aí a gente foi pesquisando, né, assim, as expressões das identidades de gênero chamadas dissidentes no México. E tem um homem trans muito conhecido, que foi inclusive condecorado, coronel do Exército Zapatista. Então é uma história muito interessante, mas no Brasil eu não encontrei assim alguém que realmente entrou para a guerrilha, para a luta armada. Até porque era tão grande a precarização, né, da vida das pessoas, que a maior parte estava lutando pela própria sobrevivência, né? Mesmo assim. Ou querendo, de alguma forma, apagar essa identidade transgênero, né? Assim, esconder, se adequar a um ideal de padrão cisgênero para poder esconder mesmo, assim, esse aspecto da identidade, né? Então, não cheguei a encontrar alguém que entrou para a guerrilha, para a luta armada. Mas, muitas vezes, a própria sobrevivência já era uma luta em si, né? E, muitas vezes, armada. Não com armas de fogo, mas com as armas que se encontravam por aí, né? Sobre a relação com dos poemas virando cenas, né? Aconteceu de uma forma muito orgânica, na verdade, assim, né? A gente já fazia essas 2 peças, O Corpo que o Rui Levou e as 3 Unharas de Especite, né? E a gente sempre trabalha com música nas peças, né? É uma coisa muito importante pra gente nesse grupo. Então, a gente foi... Algumas músicas, inclusive, eram das próprias Unharas e elas foram ganhando uma independência, assim, da peça, né? E aí, fazendo música, a gente começou a perceber... sabe quando foi que veio a ideia? Inclusive agora teve no Centro Cultural uma recriação da peça a partir dos poemas da Estela do Patrocínio, né? A Georgette Fadel, que é uma atriz que roda bastante por vários grupos e dirigindo, atuando e tudo mais, ela fazia uma peça sobre a Estela do Patrocínio, com os poemas da Estela do Patrocínio, né? E aí, algumas pessoas, né, de alguns movimentos negros questionaram o fato dela fazer essa peça há tantos anos e a Estela do Patrocínio sendo uma poeta negra, né? E eu fui num dia que teve uma apresentação na Biblioteca Mário de Andrade e que foi muito interessante esse dia mesmo, né? Porque muitos falam assim que as pessoas querem censurar a liberdade de expressão das outras, mas lá o que aconteceu foi de fato um debate construtivo que transformou a própria peça, que transformou a
atuação da Georgette, que transformou o significado daqueles poemas. Era num formato próximo, assim, de um cabaré, né? E ela ia fazendo os poemas e falando, e aí foi muito potente, foi muito forte aquele dia, né? Porque foi um diálogo ativo mesmo. E a Georgette falou assim: olha, gente, eu faço essa peça. Eu nunca tinha me perguntado sobre uma das coisas mais importantes, até poeticamente, né, nos poemas da própria Estela do Patrocínio, que é o fato dela ser uma mulher negra. Então, eu vou fazer a peça, porque a gente já tá aqui contratada. Foi bem épico mesmo, sabe? Ela foi revelando todas as estruturas. A gente já tá aqui, tá contratada e tal. Mas a minha proposta é: quando vocês quiserem entrar em cena e cantar no meu lugar, ou falar, parou isso daqui, essa cena não vai acontecer. E aí a gente começa a debater, no meio da cena a gente vai criando isso daqui. Coletivamente, beleza? Beleza, então eu vou começar. E ela fez a peça e foi linda. A pessoa que subiu foi um neném, uma criança, assim, devia ter uns 3, 4 anos, subiu e ficou lá com ela fazendo a peça. Foi lindo. E aí eu falei, nossa, que forte, né? Que forte que pode ser a poesia como um lugar de criação de diálogos. E aí comecei a olhar para esse material que a gente já tinha algumas músicas. Eu falei, eu acho que isso pode render pra gente, né? Assim, poeticamente, eu digo, né? Então, eu conheci a Cláudia Shapira, que trabalha com slam, né? Muito tempo já, né? Assim, com a Zona Autônoma da Palavra, o Zap Slam. Hoje tem muitos e muitos slams, né? E todos eles com muita força política, inclusive, né? De um lugar de formação política, inclusive, né? E aí comecei a trabalhar com ela, né? E aí trabalhava eu, ela, a Verônica Valentino, que é minha mana, que faz também as Uiaras, né? Que é atriz, que é cantora. E o Gabriel Barbosa, que é músico, que a gente já trabalhava junto há algum tempo, né? Então nós 4 começamos a criar esse formato, assim, próximo de um cabaré, próximo de um lugar que também trazia os nossos depoimentos pessoais, né, entremeados nas poesias, trazendo outros significados para os próprios poemas, né, e para as músicas. Então a gente fez uma abertura, percebeu o que acontecia com mais força ou com menos, e sempre nessa troca com o público. Então, na verdade, as poesias é muito curioso, porque eu acho que elas possibilitam que a gente crie um diálogo muito maior com o público mesmo, né? E até chegar nesse formato, assim, do tamanho do teatro oficina, ela é uma peça, esses poemas, é como se a gente fosse montando esse roteiro, sabe? Dependendo de cada lugar que a gente vai fazendo, de acordo com a estrutura e com a possibilidade que a gente tem, né? Então, acho que é esse diálogo constante mesmo, assim, de o que a gente tá pensando em fazer em tal lugar, como que dá para fazer? Muitas vezes a gente não tem dinheiro, né? Na verdade, pouquíssimas vezes. Então, a gente vai pensando o que é possível para também não precarizar o trabalho nosso, né? E de todo mundo com quem a gente trabalha junto, né? E sobre a editora, eu acho, assim, essa relação com editoras, eu acho que a gente tem sempre que prestar muita atenção. Se você se identifica com o pensamento editorial, artístico, literário, político, no lugar onde você está chegando, né? Porque eu acho que tem que ser um trabalho muito conjunto de quem trabalha com editora, né? Um trabalho conjunto de quem está publicando com a editora, para nem a gente ficar fazendo todo o trabalho, né, assim, e ainda tendo que se adequar e se enquadrar a formatos que a gente às vezes não sente que tragam o relevo, assim, né, que tragam a potencialidade que pode ser aquele texto numa publicação, né? Porque quando você publica, você está falando assim, ó, neste momento aqui, esse texto ele é assim. Eu não acho que a gente cristaliza ele para todo eterno sempre, né? Porque pode ter republicações, esses poemas podem entrar e essas peças, essas cenas vão se transformar com certeza. Mas neste momento ele é assim, assim eu vou apresentar ele ao mundo, né? Nesse apresentar ele ao mundo, muitas vezes a literatura pode ser uma instituição
que não enxerga a pluralidade das vozes que buscam aí uma expressão na literatura, né? Porque quando a gente, enfim, eu digo como mulher travesti, eu digo como uma pessoa que também é do teatro, muitas vezes a gente tem expressões que não são aquelas que a norma disse como deveriam ser, né? Ainda mais no teatro, que assim é muito no refazer, né, que a gente cria os textos. Então eu acho que você tem que olhar para a editora e entender se ela tá ali disposta a construir isso junto com você, sabe? Assim, abrindo espaço para que esse diálogo aconteça, efetivamente, né? E se não for, tem tantas editoras, né? Tem tantas. Às vezes você pode fazer publicação independente. Eu acho que você tem que encontrar o lugar que vai enxergar a potência que tem ali essa voz, a expressão dessa voz, sabe? Então, tanto na escrita, na parte da editoração, como na parte visual também, né? E na parte do pensamento do que vai ser esse livro. Quanto ele vai custar, né? Quem vai ter acesso a esse livro? O que tem, assim, também na relação com quem vai ler, não só no texto fechado em si, né? Eu digo assim. Bom, eu acho que é isso. Eu ia te perguntar justamente sobre como você via aí a literatura e o teatro independentes, né? Como você vê esse movimento e ainda mais nesse momento aqui que a gente está passando, né? Que há uma ofensiva da direita, né? Tem, inclusive com censura, né? Peças de teatro. Nós tivemos uma censura, acho que foi no ano retrasado, no ano passado, me deu um branco agora, também no teatro, naquela peça em Jundiaí, né? Que era a representação de um Jesus trans, né? E eu queria que você falasse um pouco como você vê isso daí, essa questão da atividade independente, do teatro, da literatura, né, as dificuldades que tem para a coisa se desenvolver como deveria realmente, né? Eu acho que o momento que a gente vive assim é triste em muitos sentidos, assim, né? Eu acho que tem essa questão da censura institucionalizada, né? Como, por exemplo, assim, essa peça, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, inclusive vai ser exibida hoje, da peça que a Renata Carvalho faz. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã, mas algum desses dias ela vai ser exibida, acho que é hoje, num canal do YouTube. Ela foi censurada em Jundiaí, no Rio de Janeiro, o próprio Crivella, sabe, assim, fez lá a censura. Em Pernambuco, em Garanhuns, e no Recife, em Salvador, enfim, em muitos lugares por onde a peça passou, né? E aí a expressão mais bizarra e desavergonhada e escancarada mesmo, né? Assim, da censura, que é quando os próprios órgãos públicos proíbem a peça de acontecer num lugar. É isso, né? Por pressão de políticos, por pressão de grupos religiosos extremistas, né? Assim, que não conseguem nem enxergar o quanto que tem do próprio debate cristão nessa peça, por exemplo, né? Assim, enfim, realmente pegar o trabalho das pessoas, no caso nós artistas. Esses grupos pegam o nosso trabalho para se promover em cima da gente. É populismo barato mesmo, assim, né? Do tipo assim, temos que criar uma pauta aí para a gente divulgar ideias fanáticas mesmo, fascistas, odiosas, de censura. E eles pegam nosso trabalho. E aí eles acharam um prato cheio, que é a peça da Jo Clifford, que é uma dramaturga escocesa, que é: se Jesus voltasse hoje como uma travesti, aconteceria tudo isso que aconteceu, né? Inclusive com a própria Renata Carvalho. Essa é a expressão mais explícita.
E até chegar aí, quer dizer, já tem muita coisa apodrecida, né? Da cabeça de quem está lidando com todas essas forças políticas nas instituições culturais. E aí é públicas, é privadas, é mistas, é na cabeça das próprias pessoas, sabe? Assim, e a gente tem cada vez menos liberdade, tanto no sentido de temático, né? Do que a gente vai falar, de como a gente vai falar e de como é o processo que vai levar a gente a criar essa peça ou esse livro. Que isso daí a gente nem fala mais direito. Porque, assim, é tão precarizado o cenário, e ainda com a pandemia agora é ainda mais, né? Mas já estava sendo, é tão precarizado assim, né? É um jogo de visibilidades, né? Assim, tão arraigado que a gente muitas vezes nem presta atenção. Até a gente começar a prestar atenção no que está sendo feito, tem o filtro da visibilidade da pessoa que está fazendo, de todos os conteúdos das redes sociais. Até você conseguir realmente assim produzir alguma coisa que venha para o mundo, ou você faz assim, com as suas próprias forças, você consegue a sua renda da sua vida, né? Assim, de pagar aluguel, conta e tudo mais. Em outros lugares, você vai fazendo junto a pesquisa, né? Assim, e aí, em algum momento, você consegue viabilizar, porque é muito difícil mesmo, é cada vez mais difícil, e principalmente no que toca em assuntos tabu de moral. E aí a gente não tem como, né? Pessoas trans e travestis não tem como, porque tá no nosso, é o nosso corpo a questão, né? Eu costumo dizer assim, que mesmo as pessoas trans e travestis despolitizadas são vistas como as mais militantes do mundo, por isso são quem são. Então, mesmo que você esteja cantando Jingle Bell em cena, isso é visto numa ótica política. E a gente usa isso também, porque a gente sabe o mundo que a gente vive, né? Mas é muito retrocesso, né? É um cenário de muito retrocesso mesmo, assim. Tem controle institucional pesado em diversos lugares, assim, né? Tem a barreira das burocracias que vão usando para jogar com a gente essas coisas técnicas que a gente foge ao nosso próprio controle. Às vezes a gente não está nem entendendo o que está acontecendo, né? E aí a gente vai pedir ajuda, né? Enfim, de quem entende da parte jurídica. A gente tem que ser, hoje em dia, artista, tem que ser não só criativa na arte, no que propõe, né? Assim, mas tem que ser, tem que ter conhecimento jurídico para você entender o que está acontecendo e como se posicionar. Você tem que ter conhecimento de muita coisa junto e misturada, e você tem que ter gente junto com você. Porque tem essa questão das empresas, tem essa questão da CNPJização de tudo, né? Assim, do ataque às cooperativas, da perseguição a quem não é uma empresa, né? Assim, tem essa transformação de todo mundo em empresa. A gente vive isso muito forte de uns anos para cá, né? E aí é isso. Tem algumas pessoas que têm condições e tem outras que não têm. E aí os modos de se organizar para conseguir viabilizar os trabalhos que não são necessariamente nesse campo da empresa também são muito perseguidos, né? Assim, de uns anos para cá. Então a gente está vivendo assim, quase o fundo do poço. Ao mesmo tempo que nós não nos calamos, não é? Que nós não deitamos e não desistimos, porque também assim, a gente não pode ter o prazer de nos derrotar, não é nem tão facilmente, né? Porque é muita coisa agindo contra o nosso trabalho. Mas a gente não pode se dar a quem quer nos ver acabadas o prazer de ver e de dizer, ó, acabamos, né? Acabamos com essas pessoas. Então a gente vai resistindo e persistindo mesmo, né? E gerando forças e criando as parcerias. Eu acho que muito importante são as parcerias. Que parceria é isso, né? Assim, não é necessariamente pelo dinheiro que você está ali junto com a pessoa, né? Não é necessariamente o mundo do business, né? A gente vai criando possibilidades dentro desse mundo que é muito massacrante, né? Em diversos momentos mesmo, assim.
e que inclusive pega as próprias pautas de representatividade e esvaziam, né? E criam, como que se diz assim, deturpações de uma coisa que é muito concreta, né? Que é a possibilidade de você ser reconhecida como gente, como uma pessoa que pensa, que tem sensibilidade, né? Assim, que tem subjetividade, que produz artisticamente e que precisa, assim, que isso seja reconhecido como uma possibilidade de trabalho. E não só as 90% que ainda dependem da prostituição. E a minha visão é, sem querer demonizar e nem criminalizar nenhum trabalho e nenhuma profissão, mas que não é compulsório esse trabalho, né, em que você é colocada como um objeto a servir aos fetiches de outras pessoas, né, assim. Acho que cada pessoa tem o direito de viver todos os fetiches que quiser, né? Mas quando isso é compulsório, aí isso tem que mudar. E a arte é um desses lugares, assim como tantos outros, né? Assim, e para que a gente quebre o ciclo vicioso de reprodução de narrativas e representações totalmente deturpadas, onde, por exemplo, a travesti vai ser sempre aquela pessoa da zorra total, né? Aquela representação que a gente vê nessa tradição cômica horrorosa. E a gente poderia fazer comédias tão maravilhosas, e por que tem que ser sempre desse jeito? E por que tem que ser sempre quando tem imagem de pessoas trans e travestis, que elas estejam destruídas, que elas estejam mortas de formas muito cruéis, né? Assim, essas imagens circulam muito, 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 né? Ou se não, a do símbolo sexual, né? Por que são essas possibilidades que tem na arte, né? Assim, e por que a gente tem que sempre falar sobre nós mesmas, muitas vezes também, né? Tem esse lugar também, que eu acho que, às vezes, acabam direcionando todo esse debate para esse lugar, para uma primeira pessoa compulsória também, né? Eu vou sempre falar de mim e do que eu vivi. E acho que, assim, se eu quiser falar de mim e do que eu vivi, e com isso criar um campo de comunicação com muitas outras pessoas, eu tenho que ter o direito. Mas eu também tenho que ter o direito de não ter que fazer só isso, né? Assim. Então, eu acho que todo esse cenário da censura e tudo mais acaba procurando lugares para criar exceções a uma regra que está cada vez mais do que confirmada, né? E esse assunto da censura, a gente vai ficar uns anos nisso ainda. Até conseguir realmente estar num lugar em que a liberdade artística de expressão é possível para a maior parte das pessoas, né? Assim, porque se só algumas pessoas têm essa liberdade, quer dizer que não existe a liberdade, né? Na verdade. Então, é um assunto muito espinhoso que a gente vai ter que fazer, ano depois de ano, a gente vai ter que ir amadurecendo o debate, ampliando os lugares de comunicação e de diálogo mesmo, né? A gente está chegando no finalzinho do programa, tem muito assunto, né? Eu queria fazer o seguinte, nesses minutos finais, eu queria que o Vicente desse uma geral, apresentasse as dicas do Vicente e depois fizesse a última pergunta, para a gente poder encerrar o programa. Arrasou. Tá bom, Henrique. Então, Henrique, você recebeu são só 4 slides? Recebemos. Então esse daí, vou falar então rapidinho. Da última vez que a gente conversou aqui, né, eu e o Henrique e o Lacerda, eu falei das dicas do filme, né? Eu cheguei a falar de um filme do Godard, o Tudo Vai Bem. Aí o Henrique falou, o Henrique, no dia 3 de dezembro, o Godard fez 90 anos, né? E aí eu falei, então, Henrique, hoje, em homenagem a você, eu separei 4 filmes do Godard para a gente falar um pouquinho, né, de cada um. Não sei se eles estão no YouTube, né? Mas, enfim, né, isso não é empecilho, né? Quando o pessoal quer achar, corre, sempre se dá um jeito, não é? Porque eles não estão, né, nesse Netflix e tal, vocês não acham esses filmes, né? Então, esse daí que aparece aí, que é com a Brigitte Bardot, ele tem esse cartaz aí, mas é um cartaz, assim, um pouco de propósito, né?
fala, meu, ele não tem muito a ver com os filmes do Godard, não é? Ainda mais com a Brigitte Bardot, acho que ele não fez muitos filmes com ela. Acho que tem um que ela aparece rapidamente, se não me engano, é um masculino e feminino. Esse é com ela é a atriz principal, né? E ela é esposa de um dramaturgo que é convidado por um produtor de cinemas, né? Que é o Jack Palance, né? Ele faz um produtor hollywoodiano que é um total imbecil. E esse cara contrata, né? O Fritz Lang, né? O Fritz Lang lá do Metrópolis, tal. Ele trabalha no filme. Ele está fazendo a Odisseia, né? Lá do Homero. Veja que em Godard, né? Então eles vão assistir o filme. E aí, quando eles assistem o filme, o diretor detesta o filme, né? Ele fala, meu, mas esse filme não tem nada a ver. Aí vocês precisam assistir ao filme para ver, não é? O que é esse filme que o Fritz Lang está fazendo? O que é isso que esse diretor rodilhano odiou? Mas o filme é muito bom para discutir a indústria cinematográfica, né? E a crise que o teatrólogo fica, se ele aceita o dinheiro, não é? Esse cara para terminar o filme, né? O roteiro, porque como o Fritz Lang está fazendo, ele está odiando. Se ele aceita esse dinheiro, se ele fala, não, o Fritz Lang e tal, com aquele dinheiro ele pagaria um apartamento, tem toda uma crise ali financeira. É bem legal o filme, para discutir essa questão. E para falar um pouco desse cinema comercial, né, que é um cinema bastante tosco, né, que parece que é o único que é valorizado. E tem uma cena ótima no filme que o Jack Palance ele pega o rolo de filme, né, e ele joga o filme como aquela estátua, ele faz a pose, é uma cena ótima. Daquela estátua do Miron, né, que joga o disco, uma estátua grega, né, não é, a original não sobrou, né, o que sobraram foram cópias. Mas ela abre aquele filme, o Olímpia, né, da Leni Riefenstahl, que vai mostrando as estátuas, né, e quando aparece o lançador do disco, a estátua vira o atleta, né, quer dizer, aquela ideologia nazi, né, do corpo perfeito, da busca lá de ideal de Roma, Grécia, enfim, é um grande filme, acho que só ia curtir. Isso é de 63. Eu peguei só os filmes bem, falar filme político do Godard tudo são, né? Mas eu peguei aqueles assim que eu acho que discutem alguns assuntos com bastante assim intensidade, ele tem uma noção bastante acurada do que ele quer, né? Do da discussão do tema, né? Essa história da indústria cultural no desprezo é muito boa. Agora, na chinesa é ótima, que são estudantes, né? Eles se reúnem num apartamento, eles são estudantes da pequena burguesia, eles vão discutir política, né? E é muito bom, assim, eu acho que vale muito a pena o pessoal ver o filme, porque ele discute essa questão do momento, né? Do que foi o maio, do que foi as discussões a respeito, assim, do professor, uma das personagens, uma menina, né? Ela encontra com um professor universitário, ele discute com ela a adequação do momento da revolução ou não, né? Ele que foi perseguido politicamente. É bem interessante o filme. E eu não vou dar os spoilers, né? Porque o filme do Godard você assistir a cena, como ele monta, né? Mas essa menina revolucionária, bem, eu não vou contar o que acontece no final do filme, porque senão perde a graça, mas tem uma cena muito boa, né? Enfim, vale a pena assistir porque termina as férias, né? Eles saem do apartamento e chegam os donos, aí você vê quem são os donos, né? Enfim, não vou adiantar mais do que eu já adiantei. Um dos filmes que eu mostrei aí, eu já falei, que é o Tudo Vai Bem, ele é de 1972, eu falei no programa retrasado, né? Porque no passado eu não pude participar. E esse daí eu lembro que a gente discutiu sobre a questão da greve, né? Todos esses são uma discussão de casal, né? Na chinesa são namorados, aqui é um casal. E esse cartaz ele diz melhor sobre o filme, né? Porque aparece a greve, né? A greve ali lá no fundo, né? E a greve são caras que fazem salsicha, linguiça, eles trabalham com carne. Quando esse casal vai fazer a entrevista da greve, né, que está acontecendo nessa fábrica, é uma cena engraçada que eles estão com o avental sujo de sangue, né? Você fala, meu, já a revolução aconteceu, né? Igual eu falei no programa passado, mas não, o trabalho deles.
Então, o filme vai se desenvolvendo, e esse casal, ele vai vendo que a crise que eles estão enfrentando é uma crise muito bem pequeno-burguesa, né? Não tem nada a ver com o sentimento, com o que um sente pelo outro. Tem a ver com o trabalho, com a profissão, e também naquela estrutura de casal, que no filme aparece como uma superestrutura. E é um dos poucos filmes, eu não vi todos os filmes dele, né? Em que o casal, eles resolvem o problema, né? Quando eles entendem, né, que aquele casamento também é uma superestrutura. É bem interessante o filme. Então, acho que vale a pena ver, né, que a gente, mudança de ano, todo mundo fica um pouco desesperançoso, né? O que vai acontecer, o que será do ano que vem. Então, talvez, assim, entendendo como uma superestrutura, a gente fique menos angustiado, ou mais até, né? A gente consiga uma explicação razoável, né? Então, esse daí eu acho que vale muito a pena, né? Ele dirige um programa de televisão bastante bobo, que ele odeia fazer. Ela faz um programa, a Jane Fonda, né? Ele é o Ivo Montan. Ela faz um programa de rádio bastante sentimental, desses bem... Nenhum gosta do trabalho que está fazendo, né? E, por fim, um último, já que a gente está no espírito de Natal, né? Eu resolvi assim, escolher, que é um filme que foi muito censurado, é um dos filmes fantásticos do Godard, é de 1985. Eu acompanhei esse filme, né? Quando ele surgiu no Brasil, eu era adolescente, e é o Je vous salue Maria, o Ave Maria. Esse filme é fantástico, ele discute o dogma cristão como qualquer melhor que aqueles filmes bastante água com açúcar, que o Vaticano promove assim, sobre a vida de Jesus, que é sempre aquela história bastante insossa, né? Não é o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, não tem aquele aprofundamento que o Pasolini dá, que o Godard dá, quando trata da questão religiosa, né? Eles tratam disso em outros filmes, e o Godard também tem um filme que parece que o Gerard Depardieu, Deus encarna nele, ele arruma uma namorada, mas não é desse que eu quero falar do Ave Maria. Esse é genial, são cenas fantásticas, né? A Maria, ela é filha de um cara que tem um posto de gasolina, coisa que na obra do Godard aparece a todos os momentos, né? No Desprezo, uma das cenas que resolve, né, a relação da Brigitte Bardot com o Jack Palance é na estrada, envolve a gasolina, né? Se não me engano, na chinesa, em que aparece bastante o tigre da Esso, quer dizer, a questão do petróleo, a questão do petróleo, a questão do petróleo, o que movimenta, né, um dos troncos do capitalismo é a questão do petróleo. É um dos motivos da derrubada do Lula, do golpe de Estado, é a questão do petróleo. É óbvio isso também. Né? Na Venezuela, o que acontece não é uma questão de petróleo. No Oriente Médio é petróleo. E esse movimento que o petróleo faz da gasolina, da indústria automobilística, não é? Ele aborda bastante, sempre aparece nos filmes, né? E aí é muito sintomático ela ser filha desse dono do posto, né? E o filme é genial, a questão os diálogos que ela tem com o ginecologista é fantástico. É uma cena linda. Ela está lá fazendo o exame ginecológico, ele fala realmente, não é? É uma imaculada concepção. E o diálogo que ela tem com o ginecologista é fantástico. Não é um desrespeito. Desrespeito a esse lixo que o Vaticano derruba na cabeça das pessoas. Desrespeito ao que faz esse crivério, esse lixo desses pastores, né? Essa exploração da fé pública, essa falta de discussão, né? A respeito dessas questões. E é evidente, né? Essas figuras asquerosas iriam, se esse filme aparecesse, se ele fosse feito de novo, não proibiram aí a peça que a gente estava discutindo com a Ave, né? Então, esse filme que sofreu essa proibição, ele não foi exibido no Brasil. Essas figuras, reis do reacionarismo, né? Tipo o rei Roberto Carlos, tal, apareciam na televisão falando contra esse filme, né? Vocês veem o que movimenta quando a gente coloca essas questões. O pessoal falando que o filme é horrível, é um filme fantástico, né? Sugiro, é um filme de Natal, esse daí, o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, né, que ele fez com uma Vila Operária, tal, que é um filme fantástico também, né? Mas aí fica para quando a gente for falar do Pasolini só. Então é isso aí. As dicas de hoje foram desses filmes aí em homenagem lá dos 90 anos, né? Também dedicar ao Henrique, que me lembrou do Godard semana logo depois. Isso aí. Bom, a gente chegou no final. Será que a Ave está ainda com a gente? Tá. Tá isso. Eu queria que você falasse para a gente encerrar quais são os seus projetos futuros. Tem livro aí na manga, tem texto que você tá escrevendo.
antes da gente encerrar. E onde o pessoal pode encontrar seu trabalho também. Sim. Então, essa peça chamada As Três Uiaras de SP City. Se você digitar assim na internet, Uiaras PDF, aparece que ela é aberta para todo mundo baixar. É a brochura que foi publicada pelo Centro Cultural São Paulo em 2018, quando a gente fez a mostra lá. Essa está aberto para todo mundo. O Segunda Queda, se você for no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu só tenho esse vídeo, que é o vídeo do espetáculo na íntegra. E tá lá também, para todo mundo que quiser assistir. Esse daí eu subi lá e deixei liberado mesmo. Então, esses dois você consegue... o livro, né, o Segunda Queda, que publicou pela editora Casuá, aí dá para comprar pela editora. Aí tem os preços lá, é 20 ou 40 reais. Então você consegue comprar pelo site da editora. E os próximos que estão para vir é a terceira peça dessa pesquisa sobre a ditadura militar, que eu falei aqui já, né? A gente está tentando entender onde fazer e como fazer, né? Porque a pandemia pegou a gente de jeito, né? A gente não conseguiu seguir mesmo com esse processo que até então era presencial. Então a gente fez algumas ações e divulgou nas redes sociais com trechos das entrevistas que a gente fez com as mulheres que na época integraram as organizações perseguidas, né? Aí fizeram trechinhos curtos, assim, uma ação de internet mesmo, né? Na semana do AI-5 a gente fez para não deixar passar batido, né? Para aproveitar essa data, né? Tragicamente marcante, para trazer também as vozes de quem lutou contra tudo isso ativamente, né? E que realmente transformou a sociedade para que a gente pudesse estar hoje, mesmo com dificuldade, falando aqui sobre esses assuntos. Essa peça vai se chamar E Lá Fora o Silêncio, né? Fazendo referência a uma das falas da Costa sobre quando ela estava presa, né, assim, e de como toda a destruição que ia acontecendo do lado de fora ia chegando como um grande silêncio, né? Mas nesse silêncio existem mensagens cifradas, né, de quem mesmo com a sua liberdade retirada e cerceada, cria modos de continuar comunicando, né, assim. Então, essa peça vai acontecer em algum momento. Acho que ela vai ser publicada primeiro e depois ela vai virar uma peça mesmo, pelo momento que a gente está vivendo, né? Ano que vem, eu não sei como vai ser, né? Mas eu quero publicar um livro novo de poesia. Que eu ainda não sei como, eu ainda não sei quando, eu ainda não sei com quem, eu não sei de que forma. Mas eu tô achando que está começando a chegar o momento. Então eu vou começar a organizar isso. Aí eu continuo dando aula, né? Para quem quiser fazer algum curso que a gente oferece na Escola Livre de Teatro de Santo André. A gente abriu as formações, porque é uma formação contínua de 4 anos e núcleos de pesquisa que são mais independentes, né? Como a gente está no meio da pandemia, fazendo tudo virtual, a gente abriu todas essas aulas para todo mundo que quiser se inscrever. Então, no começo do ano que vem, vão abrir as inscrições para os módulos dos terreiros de estudo, né? Que foi esse o nome que a gente deu para essa abertura das formações. E aí eu vou dar um curso para quem quiser fazer, vai começar a ser divulgado em janeiro. São 5 encontros, um por semana. Acredito que vai ter 2 módulos. Então vai ter também, estou preparando isso para o ano que vem. Tem a peça Segunda Queda, que a gente já está tentando fazer de diversas formas, e o plano é fazer a ação do processo, não só do roteiro. O roteiro junto com as indicações de encenação, junto com os diferentes formatos que a peça foi adquirindo, com as fotos de cada um dos momentos, que já tem 3 anos que a gente está recriando, né, esse trabalho. Então a gente vai incluir fotos de diversos momentos e vai fazer uma publicação sobre o processo, uma publicação, essa vai ser online mesmo. Essa vai ser a primeira que vai sair, eu acredito. E é isso que tem por enquanto para acontecer. Bom, é isso aí. Bom, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muito sua presença, por ter participado aqui com a gente. E também se sinta convidado aí sempre que tiver uma obra nova para mostrar
vir aqui no Usuela e participar aqui com a gente. Agradecer também o Vicente. Bom, boa noite para vocês. Eu agradeço, gente, pelo espaço aqui para a gente conversar. E quando tiver coisas novas, sim, quero voltar. Agradeço muito também quem nos assistiu e desejo uma boa virada, uma boa virada de ano e que essa vacina venha. É isso aí. Bom, gente, boa noite, Vicente. Semana que vem, então, a gente está de volta aí na retrospectiva, né? Isso, vamos aí. Semana que vem estaremos juntos. É isso aí. Você acha que o Jota, não é? Vou falar com o Jota Camelo para ele participar com a gente, para fazer uma retrospectiva polêmica aqui. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui mais esse Usuela. Terça-feira que vem a gente está de volta. E fiquem agora com o resumo do dia. Eu estarei aqui com o companheiro Antônio Eduardo. Muito boa noite para vocês. Fiquem ligados aí na programação. E até semana que vem, mais um Usuela às 19 horas. Até mais.